Existe um tipo de palavra na Bíblia que não foi escrita para nos confortar, mas para nos acordar. Um tipo de texto que não faz carinho no nosso ego, ele confronta. Ele chama a fé pelo nome verdadeiro. E Hebreus capítulo 5 faz exatamente isso. O autor olha para uma comunidade cristã cansada, pressionada, tentada a retroceder e diz: eu tenho muito para ensinar, coisas profundas, mas vocês se tornaram negligentes para ouvir. Isso é assustador, porque não é a falta de informação, é algo pior, é a perda de apetite espiritual. E quando a alma perde apetite por Deus, ela começa a se alimentar de qualquer coisa. E hoje eu quero falar sobre a responsabilidade de amadurecer, sobre a vergonha silenciosa de estagnar e sobre o caminho de volta, do leite ao alimento sólido. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Chave. O texto diz: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O alimento sólido é para adultos, que, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto ao mal. Essa passagem não é apenas um diagnóstico, é um chamado, porque Deus não nos salvou para sermos eternos iniciantes. Ele nos salvou para crescermos até a estatura de Cristo. O texto começa com uma acusação estranha: vocês se tornaram negligentes para ouvir. Perceba, ele não diz que eles nunca ouviram, ele diz que se tornaram. Isto é um processo. Ninguém acorda um dia e decide: hoje eu vou ser superficial. Isso acontece aos poucos, quando a palavra vira barulho de fundo, quando a oração vira repetição, quando a presença de Deus já não provoca tremor, nem alegria e nem temor. E existe um ponto crítico aqui. O autor estava prestes a falar de coisas profundas: o sacerdócio de Cristo, a ordem de Melquisedeque, a superioridade do Filho, mas ele interrompe. Por quê? Porque existe uma tragédia espiritual. Há verdades que só entram em um coração que tem fome. Não é que Deus esconde, é que a alma anestesiada não recebe. O problema não é apenas intelectual, é moral e espiritual, é a negligência e a acomodação. Hebreus foi escrito num ambiente de pressão. Crentes que perderam bens, segurança, paz social. E quando a fé é pressionada, duas coisas podem acontecer: ou ela aprofunda ou ela negocia. Muita gente não abandona Jesus de uma vez, abandona aos poucos, voltando às velhas seguranças. É por isso que a estagnação é tão perigosa. Ela cria um cristianismo de sobrevivência, não de convicção, e fé de sobrevivência se vende barato quando chega a tempestade. O autor não critica ser criança no sentido de começo. Todo convertido começa a beber, e isso é lindo. O problema é ser bebê por escolha. Ele cita: embora a esta altura já devessem ser mestres. Isso significa que existe um relógio espiritual, um tempo decorrido, uma expectativa divina. Não é sobre título, não é sobre subir num púlpito. Ser mestre aqui é ter consciência, compreensão, firmeza, discernimento, não ser levado por qualquer vento de doutrina, não viver de migalhas emocionais. E então vem a frase dura: vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares. E o que é isso? É viver reiniciando a fé, como se todo ano fosse o primeiro ano, sempre precisando do básico, sempre refém do raso, sempre dependente de alguém para mastigar a palavra por você. Nós queremos uma comunidade que funcione como um berçário eterno, onde todo mundo é carregado no colo, ou uma família saudável, onde o bebê cresce, aprende a andar, aprende a comer e aprende a servir? Porque maturidade bíblica não é perder ternura, é ganhar responsabilidade. O Evangelho não nos transforma em espectadores, ele nos transforma em participantes do reino. E uma fé que só recebe e nunca serve não é maturidade, é consumo religioso. O texto diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Preste atenção na palavra experiência. Isso não é apenas saber a doutrina correta, é ter sido moldado por ela, é ter passado pela palavra e ter deixado a palavra passar por você. Há pessoas que sabem os termos: graça, fé, santidade,
cruz e arrependimento, mas nunca foi quebrado por elas. Conhece a etiqueta do cristianismo, mas não a pratica. E o resultado é uma fé frágil. Qualquer moda teológica sequestra, qualquer pregador carismático convence, qualquer frase bonita substitui a verdade. E aqui o autor entrega o coração da maturidade. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. Maturidade na Bíblia é treino, exercício constante. O discernimento não cai do céu como um raio, ele é cultivado como um músculo. Você aprende a discernir quando aprende a obedecer. Você aprende a discernir quando aprende a dizer não para si mesmo. Quando aprende a comparar o que ouve com as Escrituras. Quando aprende a parar de buscar apenas o que consola e começa a buscar também o que corrige. O texto destrói um engano comum, achar que a maturidade é apenas acumular conhecimento. Sim, precisamos conhecer mais, mas conhecimento sem prática vira vaidade, vira debate, vira orgulho disfarçado de zelo. A maturidade bíblica acontece quando a verdade desce da mente para o coração e do coração para as mãos. É por isso que tanta gente lê, ouve, anota, mas não muda. E isso é um sinal grave. Não é falta de conteúdo, é falta de submissão. A pergunta não é quantos estudos você consumiu. A pergunta é o quanto você obedeceu do que já sabe. Uma criança coloca qualquer coisa na boca. Ela não tem filtro, não tem critérios. E isso é exatamente o retrato do crente maturo. Engole qualquer doutrina, aplaude qualquer heresia bem vestida, corre atrás de qualquer novidade espiritual. O discernimento é a marca do adulto. E discernimento não é ser cínico, é ser bíblico. É perguntar, isso glorifica a Cristo? Isso está alinhado com as Escrituras? Isso produz realmente santidade? Porque no fim, muitas mentiras não se apresentam como mentiras. Elas se apresentam como algo novo, algo profundo, algo diferente, mas que desvia o coração do centro, que é Jesus. E então, o autor continua no livro de Hebreus, capítulo 6. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para a maturidade. Isso não é desprezar o básico, é parar de viver preso ao básico, como se fosse o destino final. O básico é fundamental, mas não é o teto. Arrependimento e fé, batismo e instruções, ressurreição e juízo, tudo isso é essencial, mas existe um chamado para avançar na compreensão de quem Cristo é, do que Ele fez, do que Ele faz agora como nosso sumo sacerdote e do que isso exige de nós. E o verso 3 diz algo muito humilde: isso faremos se Deus permitir. Ou seja, maturidade é responsabilidade nossa, mas também é dependência de Deus. Você se esforça e Deus sustenta. Você busca e Deus abre entendimento. Você obedece e Deus te fortalece. Você tem crescido ou apenas frequentado? Você tem amadurecido ou apenas repetido o mesmo ciclo? Você tem praticado o que sabe ou só se orgulhando do que ouve? Deus não está te chamando para uma fé de aparência, Ele está te chamando para uma fé adulta, com apetite pela palavra, com vida de obediência, com discernimento treinado, com coragem para permanecer firme. Chega de leite por escolha, chega de estagnação espiritual disfarçada de rotina. Que o Senhor nos dê fome e que Ele nos leve do leite ao alimento sólido. Você gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. E até a próxima!